Jurassic World Rebirth está mergulhando de cabeça na franquia, quase não deixando espaço para mais histórias se desenvolverem após Dominion, já que Rebirth parece estar prestes a desfazer o final desse filme, ao trazer os dinossauros de volta à beira da extinção em apenas 5 anos, enquanto esperamos e descobrimos como a ecologia do planeta ficou tão ruim em primeiro lugar, apesar de ter sido comprovado no cânone que eles estão prosperando e podem continuar a fazê-lo. Aprendemos que novas espécies ainda estão surgindo neste mundo de dinossauros em constante crescimento. E também descobrimos que a regra moral que Lockwood, Hammond e Masrani seguiram agora foi retratada como existente, já que um experimento mutante fracassado sobreviveu na ilha. Mas essa regra moral está realmente sendo alterada ou está simplesmente sendo ignorada, já que nenhum desses 3 criou essa criatura desde o início? Bem, é isso que estamos tentando descobrir no vídeo de hoje. Então, como expliquei no início deste vídeo, existe algo no cânone de Jurassic chamado de regra moral. Essencialmente, essa regra foi seguida tanto por Lockwood quanto por Hammond, e depois passada para Masrani. Essa regra basicamente significa que, se uma aberração for acidentalmente criada na tentativa de fazer um dinossauro, essa criatura precisa ser destruída, para que não cresça como uma aberração, não pareça estar lutando para respirar e sobreviver, e todas essas complicações. É essencialmente um aspecto mais moral da clonagem de dinossauros. Essa regra foi muito importante para Jurassic Park San Diego, Sorna e Jurassic World. Também vemos essa regra em ação em Acampamento Jurássico, quando o Dr. Wu cria o Scorpius Rex. Embora tenha sido um híbrido bem-sucedido, era extremamente instável e simplesmente horrendo, sendo ordenado por Masrani para ser destruído. Isso nos mostrou pela primeira vez a aplicação real da regra moral. Então, certifique-se de entender isso antes de entrar nesta teoria. Mas chegamos à conclusão de que o trailer de Rebirth pode estar nos enganando, porque, ao analisá-lo, há 2 possibilidades plausíveis para explicar muitas das questões que tivemos com este trailer. Uma delas é uma linha do tempo de Jurassic Park, e a outra é uma linha do tempo de Jurassic World. Ao longo do trailer, notamos muitas inconsistências evidentes no cânone de Jurassic. De onde veio essa ilha? Por que a tecnologia está tão avançada? Por que há veículos de 2010 em uma ilha que deveria estar abandonada há quase 50 anos? E como diabos esse T-Rex sobreviveu por 50 anos? Isso é apenas uma pequena parte das muitas inconsistências que encontramos no trailer. Portanto, muitas pessoas chegaram à conclusão de que esse trailer realmente está nos enganando. Mas, resumidamente, a linha do tempo de Jurassic Park basicamente significa que esta instalação e a ilha foram construídas antes da mudança para a Isla Sorna, e que essa ilha Rebirth era a instalação original para todos esses dinossauros. Sendo feito, então temos que ir fundo no cânone aqui. E se a mudança para a Ilha Sorna foi por causa dos experimentos fracassados na Ilha do Renascimento, isso significa que essa ilha provavelmente foi abandonada no início dos anos 1980, talvez até no final dos anos 1970. Mas, coincidentemente, o Dr. Henry Wu se tornou o geneticista-chefe da InGen entre os anos de 1982 e 1983, praticamente no exato momento em que eles se mudaram para a Ilha Sorna. Então isso me fez pensar. Esses 2 anos são praticamente os mesmos. Algo suspeito deve ter acontecido lá. Um novo local e um novo geneticista-chefe no mesmo ano. Então, dado essas informações, rapidamente cheguei à conclusão de que isso pode significar que se a InGen realmente fez essa coisa, fez esse horrível T-Rex, obviamente foi um grande fracasso na criação de um dinossauro, e provavelmente é o motivo pelo qual eles deixaram a Ilha do Renascimento para ir à Ilha Sorna em 1982. E isso pode até ser o motivo pelo qual contrataram o Dr. Henry Wu para se tornar o geneticista-chefe da InGen também, em 1982. Depois de ver que esses dinossauros não fazem sentido, que eles não parecem certos, a InGen precisava de alguém que pudesse realmente trabalhar corretamente nesse projeto, e queria um novo começo para esquecer o que acabaram de passar. E não só isso, mas depois de trazer o Dr. Wu, provavelmente instituíram a nova regra moral, porque não há uma linha do tempo documentada de quando essa regra foi implementada. Então, talvez a simples existência do T-Rex tenha sido o motivo dessa regra moral ter surgido em 1982. Então, essa é apenas minha teoria. A primeira sendo que a InGen realmente criou esse T-Rex, e que o T-Rex foi o motivo pelo qual eles se mudaram para Sorna.
o motivo pelo qual contrataram o Dr. Wu e o motivo pelo qual a regra moral agora existe na linha do tempo de Jurassic. Então, se eles estiverem dizendo a verdade absoluta no trailer, e esta era a instalação original do Jurassic Park, então sim, isso faz sentido lógico. Mas vamos entrar na linha do tempo de Jurassic World. Basicamente, essa teoria assume que, após o colapso de Jurassic World em dezembro de 2015, há pouca ou quase nenhuma informação sobre o que a InGen estava fazendo após essa queda de Jurassic World. Sabemos que a Amazani praticamente entrou em liquidação e foi dissolvida. Mas para a InGen não há muita coisa. Então assumimos que talvez a InGen tenha se escondido. O que explicaria por que a ilha parece relativamente nova, a falta de vegetação excessiva, e os equipamentos também estão muito frescos e novos ao longo do trailer. Isso porque essa ilha não era a instalação original de pesquisa do Jurassic Park. Alguém mentiu para Zora Bennett, e isso foi passado para nós no trailer. Na verdade, tornou-se uma nova instalação de pesquisa para os funcionários remanescentes da InGen que conseguiram sobreviver à queda de Jurassic World. Isso explicaria muitos dos equipamentos de ponta e brilhantes mostrados no trailer. Então, mais uma vez, temos que pensar sobre isso. O Dr. Henry Wu não estava realmente trabalhando para a InGen em 2016, nem depois disso. Então, quem quer que estivesse trabalhando para a InGen nesse período estava praticamente por conta própria. Eles não tinham seu geneticista-chefe, que trabalhou em todos os dinossauros de Jurassic Park e Jurassic World. E se isso significa que o mutante foi criado entre essa era de Jurassic World, e isso explicaria por que ele parece tão feio e horrível. Eles tentaram replicar o trabalho dele, mas simplesmente falharam. E sabemos de fato que o Dr. Wu não aceitaria algo assim, e claro, teria eliminado o dinossauro. Porque em Jurassic World, Acampamento Jurássico, temporada 1, vemos sua preocupação visível quando Bumpy, a anquilossauro, nasceu com protuberâncias assimétricas na cabeça. Daí seu nome. Ele ficou surpreso e disse: "Assimetria no meu laboratório?" Ele inspecionou o dinossauro e ficou realmente chocado. Ele até voltou para seus aposentos pessoais, presumivelmente para descobrir o que aconteceu. Então, ele é totalmente contra imperfeições em seus dinossauros e, claro, não teria permitido que essa criatura sobrevivesse. Então, a teoria 1 diz que a InGen foi quem criou esse T-Rex mutante, mas isso foi antes ou depois do Dr. Wu. Sabemos que o Dr. Wu não teria se envolvido nisso de forma alguma. Mas a teoria 2 fica um pouco mais interessante. É um pouco mais curta porque se baseia em informações novas e frescas. Sabemos que o personagem de Martin Krebs está trabalhando para uma empresa chamada Parker Genetics, e a Parker Genetics é essencialmente uma empresa de engenharia farmacêutica. Eles precisam do DNA dos 3 maiores dinossauros para ajudar a combater uma doença cardíaca que está se espalhando pelo mundo agora. E essa teoria que discutimos recentemente com as novas imagens, basicamente assume que a Parker Genetics encontrou essa ilha em algum momento de sua linha do tempo, e foi em frente, e construiu sobre essa instalação abandonada da InGen.I também. Assumimos que a InGen pode ter construído essa instalação, mas nunca realmente começou a usá-la, porque a localização simplesmente não faz sentido para o Jurassic Park San Diego, não faz sentido para o Jurassic Park em Isla Nublar, e, na época, o Jurassic Park Europa nem existia. Então presumimos que a Parker Genetics encontrou essa ilha e decidiu construir sobre a estrutura que a InGen fez nessa ilha com sua tentativa inicial de criar dinossauros. E, portanto, a Parker Genetics poderia trabalhar nela sem realmente ter o logotipo da empresa lá, de modo que tecnicamente poderiam operar sob o nome da InGen se algo desse errado e incriminar a InGen. Então, minha teoria aqui é que Martin Krebs realmente sabe sobre o T-Rex mutante. Ele realmente quer voltar e obter DNA dessa criatura horrível para explorar o que eles mesmos criaram alguns anos atrás. Acho que todos chegamos à conclusão de que há algo muito suspeito em Martin no trailer. E já sabemos como as empresas farmacêuticas funcionam nesse universo de Jurassic World. Então, embora não haja uma conclusão definitiva, é muito óbvio que ou foi a InGen ou a Parker Genetics quem criou o T-Rex. A InGen tem as possibilidades na era pré-Jurassic Park, mas também tem possibilidades na era pós-Jurassic World. Só sabemos que não faz sentido que o Dr. Henry Wu tenha trabalhado em uma criatura desse tipo. A Parker Genetics também tem a possibilidade de construir sobre uma instalação abandonada da InGen na Ilha do Renascimento e, em seguida, tentar replicar a criação desses dinossauros e, no final, falhar ao criar o T-Rex. Então,
Sabemos que não foi o Dr. Wu, a única grande falha dele foi basicamente o Scorpius Rex. E mesmo assim ele se parece muito mais com um dinossauro do que o The-Rex. Então, acho que seria muito injusto dizer que o Dr. Wu estava por trás disso. Então, aí está. Todas as indicações apontam para isso ser uma criação inicial da InGen, ou talvez até uma criação reformulada da InGen, ambas sem o Dr. Wu. No entanto, também estamos assumindo que algumas grandes reviravoltas acontecerão neste filme. Então, também há a possibilidade de que a Parker Jennings esteja por trás de tudo isso e que eles realmente precisem do DNA dessa criatura para aprender com seus erros e criar dinossauros mais bem-sucedidos. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Até a próxima. Cada vez maior, e somos o topo de tudo.